Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como a pessoa lê a Bíblia e não se deixar levar ali por distorção que algumas pessoas fazem para poder manipular as outras ali. E mais antes eu quero dizer que se inscrevam no canal e deixem seu like. E na Bíblia tem ali as passagens, né, que Jesus ali falava e outras coisas, né? Hoje eu dou um exemplo do que Jesus disse ali e que pessoas, falsos profetas e judeus costumam manipular para distorcer e fazer com que as pessoas caiam no erro, né, para eles poderem ter algum benefício em relação a essas outras pessoas. Está escrito em Mateus 23, versículo 3. Jesus disse ali para as pessoas, estavam instruindo todas as pessoas em relação aos fariseus ali, aos falsos profetas daquela época. Ele disse: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, o que acontece? Falsos profetas e judeus costumam ver essa palavra ali, e aí eles falam que quando tem alguma pessoa que está explicando errado, ou mesmo outras pessoas ali que seguem falsos profetas, como elas já estão manipuladas, elas dizem que mesmo o falso profeta explicando coisas ali que a pessoa não deve fazer, que seja errado, a gente deve obedecer, porque a gente deve fazer o que Jesus disse ali: obedeçam e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Mas então quer dizer que se a gente descobre que é falso profeta, a gente deve obedecer e fazer tudo o que eles dizem? Não, não é assim. Naquele caso lá, porque ali é Jesus que estava falando, naquele caso, naquela ocasião ali. Então não quer dizer que hoje em dia tu descubra que tem um falso profeta e que aí ele está explicando coisas ali de heresias. E aí tu vai obedecer porque Jesus disse: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Não é assim. Se a pessoa descobre que tem um falso profeta ali e ele está falando coisas que tu já sabe que não estão de acordo com a lógica, ou que não estão de acordo com o que está escrito na Bíblia, por isso que a pessoa deve se esmerar ali em saber ali, conhecer as coisas. E tu não deve não obedecer o que eles dizem, não, porque aí eles vão estar fazendo tu obedecer heresias ou então te escravizando ali, dizendo que tu deve ficar ali submergido ali nas obras, né, nos afazeres ali, ou então doar todo o teu dinheiro, alguma coisa ali que eles fazem que está diferente da palavra de Deus, aí tu vai obedecer porque Jesus disse não. Na Bíblia diz que a gente deve se transformar pela renovação da vossa mente, e está incluído isso, porque a gente deve ler e analisar o que está escrito. Então, como Jesus estava falando naquela época para aquelas pessoas, naquele caso ali, a pessoa podia obedecer o que eles dissessem e não fazer ali o que eles faziam, né? Porque ali a hipocrisia, Jesus estava falando em relação àqueles falsos profetas naquele momento ali. Pois então, agora é uma maneira que tu sabe como é que tu deve ler a Bíblia ali, atualizar de acordo com o que tu sabe, para nossa época de agora, que os falsos profetas, eles também ensinam errado as coisas e tu não deve fazer nem o que eles dizem. Então, analisem a Bíblia dessa maneira, tendo um senso crítico no que tu lê em relação às coisas ali, para te não pagar assim de ser um trouxa de falsos profetas, né? Então, esse ensinamento que eu queria dar nesse vídeo, eu vou explicar mais nos outros vídeos. Até o próximo, tchau!